Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo agora é de número 400. Quando chegar no número 500, nós vamos voltar no número 1, 01, 02, né, para ficar mais fácil. Então, agora mudando a página, né, dando sequência, então Kardec continua dizendo assim, ó. Fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese. Então, olha só para você ver. Em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano. Como o homem, não raro, se reveste da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Mas não é verdade mesmo, porque vamos analisar assim, com todo respeito, mas eles necessitam, né? Lá no Polo Norte, aquele pessoal que vive lá, parecendo um esquimó, né? Então eles empacotam tanto assim, aqueles gorros, né? Acho que é gorro mesmo, né? Que eles usam. Não deixa só uma mensagem, né? Graças a Deus. Os esquimó também... essa hipótese sobre a origem do corpo humano nos ajuda muito. Então, eles sentem tanto frio, mas é lógico, naquela região lá, né, também. Aqui a gente, você observa que eu tô sem blusa, mas não é uma energia aqui tão grande que tem hora que se eu pôr blusa aqui, pega fogo o corpo por dentro. Então aqui o clima aqui é destemperado. Mas os esquimó mesmo, os esquimó tem hora que eles eles se vestem tanto assim de peles de animais, né, de urso, aquelas coisas, que você, ao olhar assim, você fica meio em dúvida, você não sabe se é um ser humano, se é um urso, né, um ursinho panda, uma coisinha assim, que tá ali escondido ali, porque tanto pele, né, aqueles brusão que eles usam, aqueles capuz que eles usam, aquelas luvas, aquelas coisas, tudo assim. Ai, que delícia! Encontrei um assunto condizente. Então, mas muitos, que Kardec está dizendo, que aqui na Terra, muitos de nós aqui nos vestimos, né, da pele desses animais. Então, mas só que Kardec continua aqui, olha para você como que ele é sábio. Só que esse assunto, gente, ele vai longe, não é esses questionamentos meu aqui do princípio aqui, se torna praticamente banalidade perante outras coisas que nós vamos ficar sabendo para frente. Então, fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio. Olha só. De modo algum posta como princípio. Porque você tem observado que desde o princípio aqui dos vídeos de hoje, a respeito desse assunto, eu tenho dito que do lado de lá eu tenho estudado essa matéria de uma outra forma. Aqui eu deparo com essa matéria completamente diferente do lado de lá. Mas eu tenho que respeitar do lado de cá, porque é do lado de cá que eu me encontro. Mas isso faz parte da impetuosidade da gente, principalmente minha. Eu não fico sem questionar aqui também, né? Por que teve que ser desse jeito e não de outras formas, como todos os outros animais, já que o corpo físico nosso também ele é orgânico. Mas o nosso corpo físico ele é orgânico, mas o que habita esse corpo físico é o princípio inteligente. Enquanto nos animais
é o princípio inteligente, mas rudimentar. Mas aí é aquela questão. Quem tem condições de avaliar esse estágio rudimentar ou não rudimentar, só a espiritualidade. Agora, conforme a humanidade se encontra aqui nesse planeta, nós podemos dizer que nós somos inteligentes, dotados da inteligência 100%? Nós somos inteligentes 100%? Nós usamos a nossa inteligência 100%? Moral, caráter, intelecto, nós desfrutamos desses atributos 100%? É lamentável ter que dizer, pois um dia fizeram uma matéria no plano espiritual, de acordo com uma análise com relação à vida de Chico Xavier. Então pense bem, tudo que Chico Xavier fez. Chico Xavier conseguiu usar toda a tua capacidade sensorial, neurológica, a sua inteligência cerebral, inteligência cerebral, em 100%. Chico Xavier conseguiu usar 3%. Aí você pode pensar, meu Jesus, esconde o menininho Jesus embaixo da cama, porque tá frio, né? Senão vai ter que vestir. Você já imaginou o menininho Jesus também vestido de esquimó? Que gracinha, só a carinha dele pra fora assim. Tudo bem. Então, tá bom, vó. Vó puxou a orelha pra me continuar aqui, meu Deus do céu. Foi pra mim que eu tô entrando em assuntos que não tem. Então tá vendo só? Então, Kardec diz aqui assim: fica bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio. De modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito. É lógico que a origem do corpo nada prejudica o espírito. Mas se no nível em que nós nos encontramos, se nós não sabemos como tudo isso se deu, é porque nós não somos lá tão evoluídos. Porque o mais evoluído, ele sabe como tudo isso se deu. Que é o ser principal. E nós sabemos que o ser principal é o espírito. Então, é como estávamos falando a respeito do princípio inteligente que ocupa esse corpo. Mas da mesma forma, o princípio inteligente rudimentar dos animais também ocuparam corpos que nessa estufa da natureza de Deus eclodiram, ou eclodiu, e eclode constantemente, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o do macaco. Lógico que não implica, mas por que uns vieram de uma forma e outros vieram de outra forma? Né? Então, na questão 16, Kardec continua dizendo assim: admitida essa hipótese aqui que nós estamos tratando, pode dizer-se que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades,
conservando a forma geral do conjunto. Melhorados os corpos pela procriação, se reproduziram nas mesmas condições como sucede com as árvores de enxerto. Então, aceitando, admitindo essa hipótese, milhões e milhões de anos, esses espíritos, o princípio inteligente reencarnando-se através das macacadas, eu já vou dizendo logo assim, reencarnava, vivia ali um período muito curto, porque naquele período tudo era considerado presa, né, de outros animais. Então aquela macacada tudo era abatida rapidamente, mas isso era proposital também, até para poder melhorar os corpos e melhorar o princípio também inteligente. A espiritualidade pegava aqueles espíritos, realizava a cirurgia perispiritual naqueles espíritos e já enviava eles novamente para o útero das macacas, só que gradativamente, com o passar dos milhões de anos, foi modificando-se aqueles, né? Foi separando-se o joio do trigo. Então começou a vir uns macacos mais evoluídos que os primatas, na condição ali dos hominídeos, né? Dos Homo erectus, dos Neandertal, dos Homo habilis, porque se nós pararmos para analisar, todos têm a forma animalesca, a forma, os traços, as características externas, realmente, do macaco, da macacada. Mas nós temos o direito de questionar, né? Por isso que Kardec deixou na condição de hipótese. Então, melhorados os corpos pela procriação, porque foi procriando, né? E foi melhorando. Como aqui, né? Na Terra mesmo, os pais, né? Aqui na Terra, a gente vê assim, com todo respeito, porque eu vou me incluir também. A gente vê aqui na Terra assim, uns pais feios, meu Jesus amado. Tem casal que é tão feio, mas tão feio, que eu penso comigo assim, se Deus conceder que algum filho dele reencarne através daquele casal ali, Deus é injusto. Isso é uma maldade contra um filho do próprio pai. Porque que não vai sair, coitadinho, pelo menos fisicamente. Mas são tão feios fisicamente, mas tão feios. Mas aí eu me conformo quando eu penso dessa forma, você entendeu? Sabe por que eu me conformo? Porque eu, por exemplo, mas aí eu vou explicar uma coisa. Eu vou me colocar nessa história agora. Eu acho que eu não contei essa história para você, mas faz parte do assunto aqui. Faz parte da evolução. Nós estamos tentando mostrar a transformação, a modificação. Meu pai e a minha mãe, depois que eles se casaram, depois de 2 anos, eu me reencarnei.
Você entendeu? Mas o meu pai e a minha mãe, eles eram tão feios que do plano espiritual, quando eu os vi pela primeira vez, eu pensei, Jesus, Maria e José, esconde o menininho Jesus, porque eu estou correndo risco de vida. Eu estou correndo risco de vida. Se eu nascer ali daquele casal ali, a minha tendência é parar no hospício mesmo. Porque eu vou ser apedrejado, as pessoas vão achar que eu sou bicho. E não é gente. Tá bom. Nasci. A minha mãe ficou meio assustada, porque quando eu nasci, parteira, minha avó pôs eu lá no canto, lá, né? Porque foi minha avó que fez o parto, tudo. Mas só que até a minha avó tava em dúvida se era gente ou se era bicho. Aí a minha avó, minha mãe pegou e falou assim, Zé, ô Zé, vem cá. Meu pai chegou lá. O que foi, gente? O que tá acontecendo? Olha aí, ó, nasceu. Meu pai falou assim, mais ou menos, para minha avó e pra minha mãe. Vamos esperar 12 horas, mais ou menos. Se não latir, se não mugir, é gente. Só tá rindo, né, vó? A senhora tá rindo. Ah, o hospício mesmo. Você também, né, Cássio? Você tá rindo, né? Sem vergonha, com todo respeito. A brincadeira. Mas vamos esperar em 12 horas ou 24 horas ele não latir ou não mugir, gente. Mas daí umas 2 horas mais ou menos eu ranhetei lá e falou assim, ah, é gente. Aí minha avó falou, ah, é gente sim, mas é capaz que é extraterrestre. Extraterrestre de Varginha, igual os extraterrestres de Varginha. E sei que eu fui crescendo, um menininho feio. Mas olha, não tinha onde mais pôr feiura. Feio, burro, zero à esquerda, aquela complicação toda. Um dia me casei. Gente do céu. Aí aconteceu um milagre. Oh, milagre. Por que milagre? Porque veio lá 3 e com a Laura também, que é minha filha. 4 filhos lindos. Eu tenho 3 meninas que são lindas, mas parece anjo. E tem um menino também que é a coisa mais linda comparado comigo, Nossa Senhora. Sou um monstro perto deles. Eu acho, até aquele momento eu tinha achado que tinha feito um milagre na evolução. Porque do bicho aqui que era para ter latido ou mugido, porque senão era bicho, 4 filhos lindos. De repente esses filhos me dão um casalzinho de neto, que é a coisa mais linda do mundo. Se os meus filhos já eram lindos, imagino meus netos, meus filhos perderam. O que isso significa, Luiz? A evolução. E pode ter certeza que teus netos vão ser muito mais bonitos que você, os filhos deles vão ser mais bonitos do que eles, e assim vai aperfeiçoando a raça, vai aperfeiçoando. Não é só o espírito que encontra-se em processo de aperfeiçoamento, de melhoramento, de transformação. Não é só o espírito, um conjunto.
espírito, perispírito e corpo físico, tudo encontra-se em processo de aperfeiçoamento. Mas que você gostou dessa parte aí que a avó, né? Você gostou, né? Meu pai, não, gente, se em 12 horas ele não latir no mugir, nós vamos criar porque é gente. Então, melhorados os corpos pela procriação, é aqui que eu estou brincando nesse sentido, mas não é brincadeira, isso aconteceu mesmo. Se reproduziram nas mesmas condições como sucede com as árvores de enxerto. Você já viu só uma árvore de enxerto? Aquele enxerto ali chama enxertia, mas vamos usar o termo tradicional. Enxerto. Né? Então tem lá milhões de pés de laranja ou de limão. Eles pegam um galhinho, eles sabem fazer o enxerto, vai lá e faz um enxerto, um galho de laranja no pé de limão. E sei que dali, aquele enxerto, vai tirando-se muda e mais muda, semente, mais semente, semente, mais semente, semente, mais semente, onde eles podem até dizer assim, até que um dia, analisando os genes, né, da semente daquela fruta que veio do enxerto, já não encontra-se mais vestígio nenhum da matriz, que foi o pé de limão. Mas isso aí é mentira. Por toda a eternidade, aquela planta carregará no teu interior, geneticamente, a base da matriz. Ela pode se modificar de tudo quanto é forma na parte genética, né? Mas ela carrega sim, né? Porque senão deixa de ter fundamento os desígnios de Deus. Então, como sucede com as árvores de enxerto, deram origem a uma espécie nova que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo. Se afastar é uma coisa. Agora, se livrar daquela genética é diferente. A proporção que o espírito progrediu. O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar para seu uso corpos de macaco, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvores dessa espécie, e o espírito humano procriou corpos de homens variantes do primeiro molde em que ele se meteu. O tronco se bifurcou, produziu um ramo que por sua vez se tornou tronco. Como em a natureza não há transições bruscas, é provável que os primeiros homens aparecidos na Terra poucos diferissem do macaco pela forma exterior e não muito também pela inteligência. Em nossos dias ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta parecência com o macaco que só lhes falta ser peludos para se tornar completa a semelhança. Mas essa hipótese de Kardec aqui, ela tem fundamento sim, como também não tem. Então tem fundamento sim. Hoje em dia só falta, tem muitas pessoas que são peludas, né? Nós conhecemos muitos atores na televisão mesmo, e a gente conhece muitos homens, muitas mulheres que são peludos, né? Devido ao alto nível de testosterona no organismo, né? Porque o homem muito peludo
é porque ele, além de ser um pouco primitivo, é brincadeira. O excesso de pelo no corpo do homem está relacionado a um excesso de testosterona, que é o hormônio masculino. E também menos pelo no corpo da mulher está relacionado menos testosterona do que no excesso de testosterona no corpo masculino. Mas existem mulheres que elas têm que depilar, né? Quase que constantemente, porque tem muitas mulheres que ainda possuem, ainda produzem um pouco de testosterona a mais que o normal, né? Que outras mulheres. Mas isso não é problema nenhum. Isso faz parte da evolução. Quem vê problema nisso aí é ignorante, né? Porque isso é um processo natural. Nós não podemos esquecer que nós somos diamante em processo de lapidação. Constantemente nós nos encontramos em processo de lapidação aqui na Terra, né? Então o próximo tema vai ser encarnação dos espíritos, mas vai ser no próximo dia, né? Porque agora nós temos outros trabalhos a realizar.